Olá, Marujo, seja muito bem-vindo ao segundo módulo. Esse é o primeiro vídeo e nós vamos falar sobre o processo de comunicação, sobre as coisas que atrapalham a comunicação e muito mais. Para começar, eu quero te perguntar o que é comunicação? O que você entende de comunicação? A comunicação é, na verdade, uma comum ação, ou seja, é uma troca de informação. E para essa troca ser eficaz, é preciso que haja o entendimento sobre o que está sendo colocado ali dentro daquele contexto. Para ter comunicação, uma pessoa precisa falar e outra pessoa ou outras pessoas precisam entender aquilo que foi falado. E como que funciona o processo de comunicação? Basicamente, eu tenho um emissor e um receptor. O emissor é aquele que transmite a mensagem. Por exemplo, nessa aula, eu estou assumindo esse papel de emissor. Tem também o receptor, que é aquele que está recebendo a mensagem. Nessa aula, quem está fazendo esse papel é você. Você é o receptor. E existe um meio como essa mensagem é transmitida, ou seja, um veículo. Esse veículo pode ser verbal ou não verbal. O veículo verbal é a comunicação falada ou a escrita. Aqui nessa videoaula você está me ouvindo e também está lendo os meus slides. E o não verbal é quando nós não precisamos falar nada, mas todo mundo entende o que o nosso rosto está transmitindo. Nós vamos ter uma aula que vamos entrar mais nesse detalhe do não verbal. Toda comunicação ela está dentro de um contexto. O contexto da aula de hoje é comunicação, mas você pode estar assistindo outros cursos por aí com diversos outros contextos. E é óbvio que isso vai influenciar muito o entendimento do assunto e a forma como a gente se posiciona também. Um outro ponto que integra o processo de comunicação é o feedback, que seria aquele retorno do seu receptor se ele está entendendo ou não a mensagem que está sendo falada. Também teremos uma aula específica para falar mais detalhadamente sobre feedback. Esses conceitos são muito fáceis, muito simples. E por que então que a gente tem tanto problema em se comunicar? É preciso primeiro entender o que não é comunicação. Comunicação não é falar o português bem falado. Sabe aquelas pessoas que gastam o vocabulário, que falam da forma mais elegante possível, pensa que está abafando? Dependendo para quem essa pessoa está se dirigindo, a pessoa não vai entender. Se não existe um entendimento, não há comunicação. Veja bem, não tem problema nenhum em você falar bonito. Só que você precisa entender que às vezes isso pode ser um fator que problematiza a sua comunicação. Imagine se comunicação fosse só uma linguagem bem falada. Se uma pessoa, por exemplo, não tem certo grau de instrução, ela vai ter uma limitação de vocabulário e isso não impede essa pessoa de se comunicar. Uma outra coisa interessante também é que a nossa comunicação é muito oriunda do meio em que nós vivemos, da sociedade que nós estamos inseridos. Então nós temos hábitos e costumes que foram aprendidos desde a nossa infância e que a gente carrega ao longo da vida. E isso tudo vai se manifestar na nossa comunicação. Lembra lá do filme do menino Mowgli? Aquele filme relata um menino que não conviveu em sociedade e por isso ele teve problemas de fala, problemas de comunicação. O convívio social é muito importante para a fluidez da fala. Mesmo depois que você cresce e você entra em grupos sociais, você convive com outras pessoas, você vai enriquecendo o seu vocabulário e o seu intelecto. O aprendizado ele é contínuo. E isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Agora que eu já falei o que não é comunicação, vou falar o que é comunicação. A comunicação é muito mais sobre o outro do que sobre você. É muito mais sobre o que o outro entende do que sobre o que você fala. E é justamente por isso que comunicação é adaptação. Se eu falo para adolescentes, eu adapto a minha linguagem para que eles possam me ouvir, para que eles possam prender a atenção naquilo que eu estou falando. É óbvio que eu não vou perder a minha identidade ao falar, utilizando gírias e falando coisas que não são condizentes comigo. Mas é super importante a questão da adaptação. Da mesma forma que se eu estou falando para uma classe de mestrandos, eu preciso usar uma linguagem mais sofisticada. Se eu falo para uma equipe técnica,
eu vou usar uma linguagem técnica. Imagina um vendedor de celular. Esse vendedor, ele atende um monte de clientes por dia. E vai ter aquele cliente que vai saber todas as especificações do celular e outros clientes que não vão entender nada sobre isso. É função do vendedor se adaptar e falar de uma forma mais técnica para aquele cliente que deseja orientações técnicas, da mesma forma que ele deve se adaptar para aquele cliente que só quer saber o básico do telefone. É muito importante que você se adapte ao ambiente que você está. Outro ponto a considerar é que existem coisas que vão atrapalhar a nossa comunicação, como, por exemplo, os ruídos. E o que são esses ruídos? São barulhos e interferências que vão dificultar que o outro entenda aquilo que eu estou falando. E pode ser desde um barulho mesmo, um barulho real, alguém gritando, alguém falando alto, uma televisão ligada e eu tentando me comunicar com alguém e não consigo. E pode ser até mesmo uma fragmentação da mensagem original, como, por exemplo, um telefone sem fio. E vamos combinar que acontece muito telefone sem fio na vida real. É a chamada fofoca. A mensagem original era uma coisa e ela foi diminuindo e se transformando e chegou no fim de uma forma totalmente diferente. Por quê? Houve interferência, houve ruído na comunicação. Outra questão que atrapalha a comunicação são os vícios de linguagem. Tá, né, então. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu sempre falava tá no final das frases. E quando eu tomei essa consciência, eu continuei falando, porque não é automático, a gente precisa de um processo de adaptação. Porém, quando eu tomei consciência, toda vez que eu falava, era como se eu levasse um choque. Vinha aquele alerta, ei, você falou de novo. E aí, com o tempo, eu fui eliminando esse vício de linguagem. Mas é muito comum que de vez em quando, em algum período da nossa vida, a gente acabe adotando algum vício de linguagem. Eu tinha um amigo, professor, que ele adorava corrigir o que os outros falavam. Ele não estava nem aí que o importante era se comunicar, o importante era fazer a mensagem ser entendida. Ele queria mesmo era ficar corrigindo as pessoas gramaticalmente. Porém, esse tempo que ele gastava corrigindo os outros, ele esquecia de se corrigir. E todo final de frase dele, ele usava o vício de linguagem. Entendeu? Entendeu? Qual é o problema do vício de linguagem? Vai chegar uma hora que as pessoas vão parar de prestar atenção na mensagem que você está passando para contar a quantidade de palavras que você repetiu. Fique bem atento, porque pode ser que você tenha algum vício de linguagem. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas ficam sem jeito de alertar isso. E se você percebeu algum vício de linguagem em algum colega de trabalho, em algum amigo, em algum parente, presta bem atenção no que eu vou te falar. Não seja o chato corretor. Eu acredito que é mágico quando a gente percebe que estamos falhando e corrigimos as nossas falhas. Agora, corrigir a falha do outro, além de ser indelicado, pode causar um mal-estar. A menos que a pessoa tenha te pedido um feedback, aí sim você pode corrigir. A incongruência também é um fator que dificulta muito a comunicação. Você sabe o que é isso? Incongruência é aquilo que o Chaves faz, que diz não e sim. Ou seja, ele está dizendo uma coisa, mas o corpo está falando outra coisa totalmente diferente. As pessoas sentem, as pessoas percebem quando a gente está sendo incongruente. É muito importante que a sua fala, que o seu discurso esteja alinhado com quem você é e com a sua verdade. E por último, os desentendimentos de escrita. Em tempos de internet é o que mais acontece por aí. Pessoas brigando pelo WhatsApp, Facebook e as demais redes sociais simplesmente porque a mensagem foi passada com alguma falha. Que falha foi essa? Ou você escreveu com caixa alta, como se você estivesse gritando. E cá entre nós, é uma loucura da nossa cabeça. Quando a gente escreve uma mensagem, a gente tem a voz na cabeça criando tons e significados para aquela mensagem. Só que a gente não sabe qual é o tom que está na cabeça do outro. E por isso, escrever tudo em maiúsculo pode fazer com que o outro te interprete de forma errada. Eu sei que às vezes nem é a sua intenção. Às vezes você só estava com a letra maiúscula ativada, foi sem querer. Mas entenda que o outro, ele cria o significado que ele achar melhor.
Um outro ponto também das redes sociais é o uso incorreto da pontuação. E para isso, eu vou deixar um texto para vocês refletirem. É um texto bem bacana que eu utilizo em sala de aula, um texto feito pela Associação Brasileira de Imprensa. Talvez você já até tenha lido ele em algum lugar, mas vale muito a reflexão. Essa aula termina por aqui, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e eu te vejo a bordo na aula 2.